Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um acordar da vizinha. Aquele momento especial, único do nosso dia que a gente para trazer cor, vida, sentido e um quentinho, porque hoje tá bem frio por aqui, para o nosso coração e para nossa vida. Sejam todas muito bem-vindas, vizinhas maravilhosas. Bora começar o nosso acordar de hoje, inspiradas em Café com Deus Pai. E hoje a gente vai falar de foco. Foco é a energia masculina que circula dentro de nós. Então, bora ativar essa energia no dia de hoje. Vamos lá. No nosso acordar, a gente vai iniciar falando sobre, na maratona da vida, o foco é a chave para grandes conquistas. Talvez você já tenha visto uma foto icônica do atletismo com dois homens correndo. O primeiro colocado está focado, olhando para frente. O oponente, por sua vez, olha para o outro corredor. Isso significa que, enquanto o vencedor está com os olhos fixos na vitória, o oponente está distraído com o que não importa, o outro. Vamos começar já tomando tapa na cara, vizinha? Vamos lá. Quantas vezes a gente fala que vai fazer uma coisa na nossa vida, a gente se determina a fazer essa coisa, e aí a gente se desfoca, olhando para o que o outro está fazendo, para o que o outro está vivendo, para o que o outro está acontecendo, e a gente esquece de olhar para o que a gente precisa fazer para se aproximar dos nossos sonhos. E a gente fica se distraindo, contando historinha, porque o outro está mais preparado, porque o outro não sei o quê. Ao invés de olhar para a gente mesmo e falar assim, tá bom, que competência que eu preciso desenvolver para chegar onde fulana chegou? Que ambientes eu preciso frequentar para que eu tenha esse networking que fulana tem? Que comportamentos eu preciso desenvolver para que eu realmente viva a vida que eu sonho viver? A gente se perde olhando o que o outro está vivendo, mas não foca em aprender, tá bom? O que o outro, se questionar, né? O que o outro faz que dá certo e que eu faço que não dá? E aí, claro, aquelas pessoas que estão mais focadas, que estão ali, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei que o que eu fizer hoje, quais são das atividades que eu fizer hoje que vão me aproximar do meu sonho, que vão me gerar mais resultado. E essas pessoas focadas, obviamente, elas têm mais resultados. Por quê? Porque elas vivem no presente, no agora. Aonde a nossa sabotadora vive? Ela vive no passado, ela vive no futuro. Quando eu tô no passado, quando eu tô no futuro, eu tô desfocada. Eu tô olhando para fora. Eu tô olhando para os lados, eu tô olhando para trás. Mas eu não tô focada no que eu preciso fazer. Agora, quando eu estou no momento presente, eu estou focada no agora. No que eu posso fazer de melhor por mim, pelos meus sonhos no momento do agora. Bom dia, Si! Bom dia, suas maravilhosas! Sejam todas bem-vindas e lembra, vindo em site, bota a Joaninha aqui, que Joaninha é prosperidade pura. Então vamos continuar aqui. Quantas vezes, durante os nossos desafios diários, somos tentadas a desviar o olhar daquilo que verdadeiramente importa? Não sei se você já reparou, mas ao correr, se você começar a olhar para os lados, o sentimento de insegurança começa a surgir. Você se sente vulnerável a tropeços e quedas e acaba reduzindo a sua velocidade. Eu amo correr. Quando eu estou numa corrida de rua, tem pessoas na minha frente, tem pessoas atrás de mim. Se eu ficar focada em me preocupar se fulana, beltrana tá chegando perto de mim, eu perco a minha velocidade de ação.
Por quê? Porque eu tô olhando para a direção errada, eu tô olhando para trás, eu não tô olhando para frente, focada. Tá bom, agora ó, é mais 200 metros. Opa, cheguei aqui, agora eu vou mais 100. Cheguei aqui, agora eu vou mais 500. E ir comemorando cada marco que eu vou vivendo. Eu gosto de corrida longa. Então, eu não tô ali, tipo, corro 2 quilômetros e acabou, ou corro 100 metros. Não, eu não sou a da velocidade. Eu sou a da resistência. Então, eu gosto de correr 15, 20, 30. Para correr 15, 20, 30, eu preciso estar focada em mim. Eu não posso estar focada no outro. Se eu focar no outro, eu desfoco do que eu tô fazendo. Eu desfoco de viver o meu melhor ali na corrida. E isso vale para tudo na nossa vida. Hoje aqui ele trouxe, né, de fato a corrida, que é algo que eu vivo aqui comigo. Mas se você focar, por exemplo, em cuidar da sua saúde de uma forma diferente, com certeza, com consistência, constância e coerência, daqui 1 mês você vai estar com uma saúde melhor. Daqui 2 meses você vai estar com uma saúde melhor. Agora, se você ficasse contando historinha, mas porque fulana faz assim e dá certo. Tá, o que é que você planejou para dar certo para você? Foca nisso e não se perde disso. Vamos continuar aqui. Aprendo que no dia a dia não é diferente. É impossível seguir em direção ao alvo se você não mantiver o foco. Impossível. Às vezes olhamos para os lados e acabamos nos comparando, nos deixando influenciar ou tomando atalhos que não foram abertos por Deus. E dessa forma acabamos nos distanciando completamente da vontade dele para a nossa vida. Vizinha, lembra de uma frase, minha mentora de empreendedorismo, ela fala: se está difícil, está no ego. Honrando aqui Sabrina Bogiani. Tá difícil? Você tá no caminho errado, você tá no cabeção, você não tá sentindo seu coração, você não tá seguindo a bússola da sua alma que tá ali falando, ó, não é isso, é aquilo. Se tá difícil, tá no ego. Tem alguma coisa que você tá fazendo que tá te impedindo de você viver a vida que você veio viver. Tem alguma coisa que você está fazendo que está te afastando da sua essência, dos seus valores, de quem você é. E aí, qual que é o nosso papel? Eu estou percebendo que eu faço e não tem resultado, e eu preciso fazer o quê? Parar, focar em mim, me perguntar, estar nos ambientes certos, onde você consegue perguntar para uma pessoa que já viveu o que você deseja viver. Ela já sabe o caminho, ela vai encurtar o caminho. Por que eu estou numa escola de empreendedorismo? E eu pago um ticket bem alto para estar lá. Por que eu estou lá? Porque a minha mentora no empreendedorismo, ela já chegou onde eu desejo chegar. Ela sabe o caminho. Então eu não preciso de 7, 10 anos para chegar onde ela chegou. Com os direcionamentos dela, eu encurto o caminho. E se der algum enrosco, eu volto lá e eu pergunto. E ela me direciona e a gente ajusta a rota. Mas a gente não muda o sonho, a gente não muda a meta. Eu ajusto a rota, se precisar. Mas eu não mudo a meta. Só que eu não ajusto a rota olhando para fora, olhando para quem não chegou onde eu quero chegar. Eu ajusto a rota olhando para quem já chegou aonde eu desejo chegar. E pagando para estar com essa pessoa para ela facilitar o meu caminho. É nesse lugar que a gente começa a viver resultados na nossa vida. Enquanto a gente se conta historinha, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não sei, eu não tô pronta, não é pra mim? Você sim vai continuar vivendo a vida que você tá vivendo. Vai continuar vivendo esse difícil que você tá vivendo, de não sair do lugar. E ficar cada vez mais trabalhando na sua cabeça o seu músculo do fracasso. Todo mundo consegue, menos eu, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu faço é difícil. Porque aí vem várias crenças, e muitas delas até inconsciente. A gente tem uma crença universal que traz pra gente, é enraizado em nós, e ela é inconsciente, que fala que a gente só é boa o suficiente, que a gente só é digna de ter bons resultados se a gente se esforçar muito. Só que não é sobre se esforçar, é sobre ser inteligente. E é aí que tá o grande X da questão.
A gente precisa sair desse lugar de sangrar para ter resultado, para fazer inteligente tanto os movimentos na nossa vida pessoal, quanto os movimentos na nossa vida profissional, e ter os resultados fluidos, alinhados com a nossa essência, com quem a gente veio para ser, não se perder dos nossos dons, dos nossos valores. A gente veio para ser isso. Eu tenho os meus, vocês têm os seus. Não se percam do de vocês. Tô gostando das joaninhas. Então vamos lá. Todas estamos na corrida da vida. E muito mais importante que a velocidade é a direção. Não é sobre velocidade, é sobre direção. Se eu estou num lugar que a minha mentora já chegou aonde eu desejo chegar, tá travado, minha gente? O que eu faço? Eu encurto o meu caminho, mas eu encurto fazendo o movimento certo, na direção certa. Agora, se eu não tenho uma pessoa que me orienta, que bom. Se eu não tenho uma pessoa que me orienta, eu vou. Chega uma hora que eu começo a duvidar de mim, falar, não, mas eu tô fazendo, mas eu não tenho resultado, mas não dá certo. E você não tem pra quem perguntar, e o que acontece? Você desiste, você para. Aí você inventa uma outra coisa, contando historinha pra você, que aquela vai dar certo. Aí aquela você faz, aí fica difícil, porque você tá fazendo errado, porque você não sabe fazer, porque você se conta historinha, porque você não investe em você. E aí você perde tempo, e aí você para de novo mais uma coisa e começa outra. E até quando? Isso cansa. Isso trabalha em nós o músculo do fracasso, mas a gente veio aqui para viver o sucesso. E o nosso sucesso, ele tá vivendo no agora, e o nosso sucesso está quando a gente está alinhada aos nossos dons e aos nossos talentos. Vamos continuar aqui. Ao contrário de uma competição em que concorremos contra... Presta atenção aqui. Ao contrário de uma competição em que concorremos contra outras pessoas, na vida nosso oponente, na maioria das vezes, adivinha quem é? Sim, somos nós mesmas. E ao nos distrairmos, perdemos o foco e nos autossabotamos, atrasando assim os planos de Deus. Concentre-se no que Deus confiou e espera de você. Vizinhas, o que Deus confiou e espera de você tá nos seus dons, tá nos seus talentos. As vizinhas que são da vila, que fizeram os 31 dias de identidade, tá na nossa identidade, em quem a gente é. Quantas de nós fizemos o exercício da identidade? Teve um deles que foi sobre o nome. Quanto o nosso nome diz sobre nós? O quanto a nossa essência, a nossa história diz sobre nós. O quanto aquilo que a gente faz com facilidade diz sobre nós. É a nossa identidade. Não se distraia de quem você é. Se foque em se tornar a sua versão cada dia melhor. Mas não se distraia em quem você é, se comparando com as pessoas de fora. Porque as pessoas de fora são diferentes de você. Concentre-se no que Deus confiou e espera de você. Saiba que há um propósito personalizado para cada uma de nós. Fuja das distrações e da comparação. Levante a cabeça, pois a cada passo que der, você estará mais próxima do seu destino. Então, vizinhas, bora focar e dar os passos certos em direção à realização dos nossos sonhos. Afinal de contas, já é permitido a gente viver uma vida realizando os nossos sonhos. Os nossos sonhos, eles são a bússola da nossa alma. São eles que falam pra gente, você tá no caminho do que você veio viver, ou você tá se distraindo e se distanciando do seu caminho. Volta. Sempre que você estiver se distraindo e se distanciando, são as suas sabotadoras no comando. Quando você estiver fluindo, e fica difícil, tá? Na sabotadora o resultado fica difícil. Ele não acontece, ele demora, ele te machuca. Quando a gente assume a sábia, a gente entra no fluxo, as coisas acontecem.
E elas começam a acontecer com facilidade. Por quê? Porque a gente está na nossa essência, em quem a gente é. Então, bora tomar posse de quem você é. Não se perder da sua essência, do que você veio ser, fazer e viver aqui. E Vizinhas da Vila, hoje nós temos Clube do Livro e a gente vai falar sobre um livro que, olha, ele explodiu a minha mentalidade. E muito do que eu tô trazendo aqui no Acordar de hoje, a gente vai aprofundá-la hoje, porque esse livro, ele realmente, ele merece ser lido por todas nós, tá? Que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma. Sabe aqueles hábitos que a gente carrega, que a gente se sabota o tempo inteiro contando? Ah, mas sempre foi assim? Pois é. Ele mostra pra gente como é que a gente quebra isso pra viver a vida que a gente merece. E hoje a gente vai falar sobre isso lá dentro da vila. Então, vamos à nossa mensagem. Busque o seu melhor a cada momento. Inclua hábitos saudáveis na sua vida diária. Que livro que a gente vai ler hoje? O que a gente estava falando aqui agora? Focar é um hábito. Você tem o hábito de focar na sua vida ou de focar na vida dos outros? Você tem o hábito de pedir ajuda para as pessoas certas, que já chegaram onde você deseja chegar? Ou de ficar pedindo ajuda para quem nem sabe o que você deseja chegar? Onde você deseja chegar? Como que é esse lugar? Não há nada que não seja possível de se melhorar, a começar pela sua rotina. Então, que tal, na sua rotina do dia de hoje, você começar a focar naquilo que vai te aproximar da realização dos seus sonhos, não naquilo que vai te afastar na realização dos seus sonhos. Pode ser que por muito tempo você esteja focando no lugar errado. Então, busca o seu melhor a cada momento. A gente só vai conseguir viver o nosso melhor a cada momento se a gente realmente estiver disposta a viver no agora, se percebendo nossa luz, nossa sombra, lidando com elas, aprendendo com elas, comemorando elas, melhorando elas. É só no agora que a gente consegue fazer esse movimento. Inclua hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis vão muito além de comer saudável, dormir, beber água. Tudo isso é básico. Tomar sol é extremamente importante, básico. Mas aqui vamos colocar, eu trabalho com uma mulher emocionalmente saudável. Uma mulher emocionalmente saudável, ela tem o hábito de trabalhar a mentalidade para solucionar, não para reclamar. Ela tem o hábito de trabalhar a inteligência emocional e aprender a sentir, a lidar com as emoções. E não calar as emoções comendo, gastando, bebendo, trabalhando a mais. A mulher emocionalmente saudável, ela vive a produtividade feminina. Ela sabe a importância da harmonia, de intuir, sentir, respirar e de fazer acontecer, realizar. A mulher emocionalmente saudável, ela vive a conexão espiritual. Ela sabe a importância de se conectar com a fé dela, de se conectar com quem ela é, de viver através dos seus dons e dos seus talentos. É nesse lugar que o fluxo da vida se abre. Esses são os hábitos que eu quero começar a despertar em você, que muitas vezes estão te atrapalhando a você realizar os seus sonhos. Não há nada que seja impossível de se melhorar, a começar pela sua rotina. E aí, vai continuar se contando historinha e se sabotando? Ou vai assumir um novo hábito para que a sábia esteja no comando da sua vida e você realize todos os seus sonhos da vida pessoal e da vida profissional? Porque sim, se você pode sonhar, você pode realizar. E bora começar a parar de se sabotar para começar a realizar? É aí que os resultados da sua vida vão começar a prosperar. Vizinhas, amanhã a gente está aqui novamente. Que bom que vieram várias joaninhas. Desejo a vocês um dia grandioso. E para as vizinhas da vila, 19 horas a gente se encontra lá dentro. Um beijo no coração, suas maravilhosas.